Bem, eu parei aqui para utilizar o microfone para que seja uma conversa mais dinâmica, né? Mas basicamente agora eu vou contar para vocês como é que foi toda a história, né? Como eu vim parar aqui na Índia. É uma história assim com altos e baixos, dá para se dizer assim, com alguns capítulos. E acho que o primeiro de todos os capítulos começou quando eu estava lá no Brasil. E era mais ou menos setembro de 2025, outubro de 2025, quando eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio, uma experiência internacional, passar um tempo em outro lugar fora do país, certo? E, enfim, pesquisei por conta própria, primeiramente. Confesso que minha ideia inicial era ir para a China, mas eu não encontrei muitas oportunidades de grupos, para oportunidades assim, para estudar, algo assim. E eu não queria ir sozinho na primeira vez, sabe? Eu queria ter, de certa forma, um suporte. Então, eu acabei lembrando da ISEC, que é uma instituição com fins não lucrativos, digamos assim. E era em conta, também tinha esse fator. Lembrei que tem um primo meu que em 2018 ele foi para o Egito pela ISEC. E, bem, acho que isso de certa forma acabou me influenciando para ter essa experiência aqui. Então tem que aplicar para um processo seletivo. Vou explicar um pouco a burocracia. Aplicar para um processo seletivo não é muito complicado assim, mas não tinha muitas oportunidades para outros lugares. Por exemplo, China, que nem eu queria, não tinha, outros países. E eu vi essa oportunidade na Índia. No início eu queria fazer algo bem voltado para inteligência artificial, para tecnologia, mas acabou não dando certo. Tá? Você já pulando um pouco já direto, acabou não dando certo por uma questão do visto. E essa questão do visto é uma novela, foi uma novela bem grande, bem dramática. Que era o seguinte, eu precisava tirar o visto indiano de estudante no consulado indiano. E tipo, passou-se quase um mês assim, eu descobri que eu precisava ir até o consulado, uma burocracia enorme, num sistema que não estava funcionando. E era mais ou menos assim, final de 2025, dezembro de 2025, estava eu em São Paulo, subi de Porto Alegre até São Paulo de última hora de ônibus, 24 horas de ônibus basicamente. Tava moidaço, fiquei na casa do meu primo. Se não fosse a casa do meu primo eu tava mais ferrado ainda, mas fiquei na casa do meu primo. Passei uma semana lá em São Paulo tentando resolver essa burocracia do visto de estudante e acabou não dando certo. Não, eu só consegui tirar um entry visa, que é um visto para você entrar no país, mas não é um visto de estudante. E enfim, voltei para o Rio Grande do Sul na véspera de Natal. Cheguei em casa na véspera de Natal. Tava bem, sei lá, aflito, nervoso se eu não ia passar o Natal em casa, se ia passar o Natal em São Paulo sozinho. Isso mexeu muito assim comigo, sabe? Aí já começou assim a mexer muito, já tava vendo que nesse momento a vida tava me testando. Enfim, voltei para o Rio Grande do Sul, recebi a notícia de que a universidade na qual eu ia fazer o projeto de tecnologia, eles não iam aceitar sem o visto de estudante. E nesse dia, assim, foi um dos piores dias, assim, da minha vida, assim, sabe? Porque eu fiquei muito chateado, me senti muito mal, porque eu já tinha até comprado passagem, inclusive eu não sabia se não se compra passagem aérea antes de tirar o visto. E, tipo, já tinha feito um investimento gigante. Eu gastei, sei lá, acho que uns 15 contos em passagem aérea, mais uns 3, 4 contos nessa função de ir para São Paulo, tirar o visto. E imagina ter tudo isso derretido assim na tua frente. Então, nesses dias, assim, eu fiquei muito mal. Tive, assim, pensamentos horríveis para não falar outras coisas aqui pro YouTube não cortar. Mas foi bem complicado mesmo. E, bem, alguns dias depois, a instituição ISEC entrou em contato comigo oferecendo uma outra oportunidade que, nessa oportunidade, o meu visto seria aceito. E essa oportunidade era para ser professor de inglês em um outro lugar da Índia, no outro lado da Índia. E, bem, dei uma pesquisada, vi que era possível comprar uma passagem aérea dentro da Índia e não ia custar muito caro. E fiz isso para não perder tudo, né? Não tinha como reembolsar o voo internacional, não tinha. Então, foi isso.
entendeu? Eu me entreguei a essa nova oportunidade e cá eu estou, em Visakhapatnam, Andhra Pradesh, que é o estado aqui da Índia, do sul da Índia. E, bem, falando um pouquinho de como é que foi o voo, né? Eu parti de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, se eu não me engano, foi dia 9 numa sexta-feira, 9 de janeiro, e saí de Guarulhos para Londres, mais ou menos umas 10 horas de viagem. Quando cheguei em Londres, isso foi muito engraçado, quando eu cheguei em Londres, o piloto, ele aterrissou no lugar errado, por incrível que pareça, ele aterrissou tipo num portão errado, e aguardando vir o ônibus, o carrinho buscar a gente. Foi quase uma hora dentro do avião parado, e eu tinha que seguir um voo, meu outro voo, pegar outro avião de Londres para Mumbai. E foi muito ruim, assim, tipo, sentir essa sensação de tipo, porra, sério que eu vou ficar trancado em Londres, vou perder um voo? E acabou que deu certo, sabe? Graças a Deus deu certo. Mas foi ali, apertou. Mas enfim, cheguei em Londres, depois eu peguei o voo de Londres para Mumbai, que já é no leste da Índia. Mumbai é uma cidade bem populosa e foi mais ou menos umas 11 horas de voo. E depois de Mumbai segui para a capital, New Delhi, que é bem movimentada, o ar muito poluído. Lembra um pouco São Paulo, só que eu acho que consegue ser pior. E depois de New Delhi, aí sim eu fiz um voo de mais 2 horas para Visakhapatnam. E então foi isso. Foi mais ou menos uma jornada assim de 40 horas, mais ou menos. Passei por 3 fusos horários. Não contei pra vocês o detalhe tipo, de ficar, sei lá, no aeroporto de Mumbai 6, 8 horas esperando dentro do aeroporto. Naquela tensão, pô, não posso dormir, sabe? Tem minha mochila aqui e tal. Tipo, esses detalhes, assim, foi bom, assim, eu vou te dizer, porque, assim, é uma adrenalina que tu tá muito responsável consigo mesmo, sabe? Não tava conversando com ninguém, só mandando umas notícias pros meus pais, assim, tô bem, cheguei aqui, assim, assado. E aí vai. Então foi bom, assim, passar por isso, sabe? Enfim, partindo daí quando eu cheguei, domingo, em Visakhapatnam, cheguei aqui no domingo, umas 4 da tarde, fui recebido pelos guris da ISEC, de Vizag, que é a área aqui onde eles atuam. E, pô, foi muito massa, foi uma boa recepção. Eles me apresentaram a cidade, já foi um choque cultural logo de cara, ver o trânsito daqui, a geografia, as pessoas, sabe? Já entender que o teu idioma já não é mais o majoritário, sabe? E nem o inglês é o majoritário, porque aqui no sul da Índia o pessoal fala telugu. E o segundo idioma deles é o inglês, né? Devido à colonização britânica que aconteceu. Mas isso também é uma outra coisa que eu posso falar, a questão do idioma. Mas vamos seguir, assim, como é que foi, então, as primeiras impressões. Nos primeiros dias eu lidei muito, assim, com a questão do jet lag, sabe? Tava com o horário meio bagunçado, mas já, assim, nos primeiros dias eu já tava vendo já essa questão da oportunidade aqui do trabalho, de como é que ia ser dar as aulas de inglês. Tava meio confuso, não tava entendendo nada, ninguém entendia nada, a real era essa, ninguém entendia porra nenhuma. Bem, basicamente, eu só tive que acreditar. Aqui, se uma coisa que eu aprendi foi acreditar, sabe? Eu não tenho controle sobre uma coisa, acredita, sabe? Mas também não dá pra ficar de braços cruzados, sabe? Alguma coisa assim. E, bem, depois de uma semana, na primeira semana quando eu cheguei aqui era feriado, eu gravei um vídeo aqui sobre o festival deles de 3 dias que eles fazem. Muito feriado tem aqui, muitos festivais, muita simbologia aos deuses. E bem, depois acho que da primeira, segunda semana ali eu descobri que eu ia trabalhar numa escola, que é onde eu estou trabalhando agora. O nome da escola se chama Sun School, é muito massa. Eu basicamente lido com umas 4, 5 turmas por dia, dá umas 100 crianças. Eu não dou aula de inglês exatamente, eu não ensino gramática, até porque eu não sou expert em inglês, eu não sou formado em letras, eu sou da ciência de dados. E, bem, basicamente o que eu tô dando aula aqui é tipo temas generalistas, sabe? Falo sobre a cultura do Brasil, converso com o pessoal, desenvolvo a comunicação deles para eles falar com confiança, sabe? A gente faz uns projetos assim, mais de educação. E também eu tô dando aula de Python aqui pra molecada. E isso é uma coisa muito foda que eu percebi, que aqui a galera da 8ª série, 8 anos em diante, já tem aula de Python. E eu não sei se no Brasil
isso existe, sabe? É uma coisa bem diferente. Eu vi assim que tipo, o material da molecada é bom, talvez assim, coisa que, sei lá, adultos não saibam, profissionais até da área não saibam. Talvez eu tô forçando um pouco a barra, mas se você botar na equivalência da idade, eles estão bem avançados nesse ponto. A Índia tem essa coisa de formar uma mão de obra da tecnologia. Entrando nesse ponto, assim, fazendo um parênteses sobre mão de obra, indústria, é muito curioso ver como, apesar de ainda ser visto como um país de terceiro mundo, né, a Índia ela tem uma indústria própria, diferente do Brasil. Eles têm marcas de roupa, construtoras de motos, construtoras de carro, construtoras de motos tem a Royal Enfield, Mahindra, Bajaj, e aí vai, construtora de carro, eles têm a Tata, eles têm uma tal de MG, e aí vai, sabe? Ou seja, a indústria aqui ela é estimulada, sabe? Eles têm as versões de produtos eletrônicos deles, tipo, pode não ser a melhor qualidade possível, mas eu não sei porquê, eu tenho uma sensação que isso me lembra assim, um pouco de China no início do século XXI, sabe? Quando o meme era, produto chinês, Paraguation, não presta, não sei o quê, mas olha o que é China hoje em dia, né? Então, assim, eu vejo assim que, baseado de como a Índia ainda tem essa questão da industrialização deles, tem já essa produção tecnológica, a tendência é evoluir, e eles têm um senso de nacionalismo muito mais desenvolvido que nós brasileiros. Então eu vejo assim uma grande potência, sabe, uma grande potencial neles assim no futuro, sabe. Chuto eu que uns 15, 20 anos assim, papo assim de dar um grande salto. Mas atualmente tem problemas aqui, sabe, não é bem a palavra problema, mas tipo, algumas coisas do Brasil está à frente, por exemplo, a questão do saneamento básico. Aqui não existe Anvisa, tem esgoto a céu aberto na cidade. Sim, então pontos assim que talvez o Brasil ainda esteja um pouco à frente, né? Mas é aquilo, né? A China nos anos 80 era quase um país feudal, né? E os caras realmente deram um salto. E o Brasil, né? A gente fica lá, vai e vem, e não sei se chega, né? Mas enfim, acho que de geopolítica eu não sou um grande especialista, mas só estou dizendo como é que foi a minha experiência aqui mesmo, de como eu senti assim a vibe. A questão mesmo do nacionalismo dele é muito forte, é diferente do nosso nacionalismo brasileiro, que foi representado, né, por um político, né, que, sei lá, enfim, um senso de nacionalismo diferente. Outra coisa, assim, nas escolas eles trabalham assim a questão dos sonhos, vamos dizer assim. Antes de começar as aulas, todos os dias na escola onde eu trabalho, eles fazem tipo uma canção, um juramento para tipo confiar em si mesmo, dar orgulho para a família, para o país. Assim, pode ter uma vibe meio tipo, massa, assim, pensamento em massa, pode ter, mas é diferente, assim, sabe? É diferente, assim, pra mim. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei, uou, sabe? Uou. É diferente isso daqui, entendeu? Pô, os caras tão focados, E falando em foco, eu vejo, assim, que existem umas diferenças bem grandes, assim, por exemplo, a questão de bebida alcoólica. Por exemplo, aqui é um tabu muito grande você beber. E o pessoal não bebe na rua, ninguém bebe na rua, sabe? Drogas, então, tipo, pelo que eu entendi aqui, só a elite consome drogas, porque eles podem pagar, porque é muito caro aqui, e também pode esconder isso, sabe? Então, tipo, não tem craqueiro aqui, isso é uma coisa engraçada, sabe? Tem morador de rua? Obviamente tem, sabe? Mas é diferente, assim, a vibe do Brasil, assim. Até então, em nenhum momento eu me senti inseguro. Não sinto insegurança aqui. Outra coisa bem importante, o porte de armas aqui é proibido, basicamente. Tipo, pra tu tirar uma licença de armas, tu tem que ser uma pessoa muito importante, sabe? Tipo, muito importante mesmo. Um policial, obviamente, né? Um dono de um banco, alguma coisa assim, mas a população aqui não porta armas, diferente do Brasil, que, tipo, se alguém te fechar no trânsito, enfim, é papo dos caras, tipo, sair do carro, trocar tiro ou se bater, sabe?
E aqui a questão do trânsito é muito doido. É muito doido. A sinalização é, sabe, foda-se. A seta é foda-se. É a lei do mais rápido. Mas a galera não corre tanto aqui. A galera não corre tanto. A galera não usa capacete no geral. Pouca gente usa capacete. Vai fazer 4 semanas que eu tô aqui. Eu não usei capacete nenhuma vez. Agradeço meu santo por me proteger todas essas vezes. De evitar algum acidente. E assim, acidente eu também não vi muitos, sabe? Eu não vi muitos, assim, acidentes. Incrível que pareça, assim, é muito estranho isso. Tipo, porra, é um trânsito muito doido. Como é que não acontece acidentes? Eu não consigo entender isso. Mas acho que talvez um ponto que justifica que a galera não corre muito, sabe? Talvez seja algum ponto. Posso depois olhar alguma estatística, assim, sobre acidentes pra fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, 15 minutos de vídeo já. Vou falar assim, como é que eu tô me sentindo assim, pessoalmente, sabe? Pessoalmente me sentindo, porque eu já falei bastante sobre a experiência e tudo mais. Eu vou falar como eu, João Pedro, me sinto e falar pra vocês que essa parte me toca muito porque finalmente eu sinto que eu me conectei comigo mesmo, me conectei com uma energia interna minha, me deu muita força assim pra acreditar, sabe? Acreditar em coisas boas. Tive que deixar algumas coisas lá no Brasil, sabe? Foi um período, assim, pra mim, muito de divisão de águas mesmo. Porque dia 26 de janeiro, aqui, foi o meu aniversário, eu fiz 30 anos. Então, entrar na década dos 30 anos é muito simbólico, né? A galera até aqui fez uma celebração de aniversário pra mim, surpresa, foi muito legal. Me senti muito, acolhido, assim, por eles. Eles têm um senso de acolhimento bem grande. Isso é muito legal. Pra mim foi um pouco difícil assim, em alguns momentos que eu estava com a cabeça lá no Brasil. Eu tinha recentemente terminado um relacionamento e, enfim, parece que quando eu cheguei aqui, toda vez que eu ia num templo, num ambiente espiritual, dava umas reflexões na minha cabeça assim, e eu tipo, poxa, sabe, eu posso fazer diferente, eu posso ser melhor do que isso. Eu sentia essa energia dentro de mim, só que eu já não estava mais no Brasil, já não estava mais com essa pessoa. Foi muito confuso assim, sabe, entender isso. Muito confuso mesmo, assim, foi um processo, acho que ainda tá sendo, sabe? Mas eu sinto que... E aí, moleque? Quando eu voltar pro Brasil, assim, eu volto mais forte, entendeu? Eu volto mais desenvolvido, volto, assim, com uma outra cabeça, com uma outra experiência e também livre, sabe? Livre, porque, assim, aqui eu meio que desenvolvi uma dependência emocional, assim, porque, poxa, tô sozinho, tá ligado? Tipo, fiquei doente aqui, teve uns dias que eu fiquei doente, peguei uma infecção, não sei se eu tomei uma água que não prestava, uma coisa que não prestava, mas fiquei mal, né? Tipo, nesses momentos eu fico muito fragilizado emocionalmente, entende? Então, assim, acho que nesse momento, assim, eu vi, assim, que, nossa, tá sozinho, assim, às vezes é muito complicado. Mas depois que tu passa também por isso, é papo de, sabe... Papo de se sentir uma sensação de poder absurda. Basicamente é isso. E outra coisa, assim, cansa muito o cérebro. Pensar em inglês, se inglês não é tua língua nativa, digamos assim. Essa está sendo a minha primeira experiência, onde 24 horas eu penso em inglês. E ainda tem o fator telugo, que aqui a galera local, eles falam muito, entre eles, né, eles falam telugo. Então, assim, eu não entendo porra nenhuma, tá ligado? A única coisa que eu sei falar é niru, que é água. E o que mais sei falar? Pili, que é cat, cuca, cachorro. E é isso, basicamente. E, cara, é muito cansativo, assim, porque, tipo, antes eu saía, assim, com uma galera aqui da ISEC aqui, que era mais nova que eu, tipo, uns 20, 21 anos. Primeiro que, tipo, eu já não tenho muita energia pra jovem, sabe? Eles ficavam falando telugo entre eles, sabe? E eu ficava tipo, tá, tô sobrando, a galera poderia falar inglês comigo, nem estão falando, nem entre eles estão falando inglês. Então, tipo, eu tô aqui existindo, olhando de plateia, sabe? Então, acho que a partir disso, assim, eu fui vendo, tá, eu preciso de uns momentos mais pra mim, preciso falar em português, ligar pros meus pais, eu ligo direto pros meus pais. Tipo, quando aqui é 2, 3 da tarde, no Brasil já é 6 da manhã, aqui é 8 horas e meia à frente. Então, assim, essa questão do fuso horário impacta também, porque, tipo, a comunicação fica mais difícil, né? Mas, enfim, eu ligo pros meus pais todo dia. A questão de gravar vlog também ajuda, porque, cara, eu tô falando português, que é minha língua nativa, sabe? Pode parecer bobagens que eu tô falando, mas conecta, sabe? Vocês não fazem ideia
com saudade que eu tô de tomar um chimarrão, sou gaúcho, com saudade que eu tô de um churrasco aqui, né, a vaca é sagrada, então, inclusive eu tô suplementando, comecei a suplementar a vitamina B12, porque eu acho que eu se deu uma sentida, assim, sabe, da necessidade, ando meio fraco aqui, tô tomando muito soro, muita água de coco, tá difícil comer, porque aqui, muita coisa aqui, cara, muita coisa, pra não dizer tudo aqui é spice, tá ligado? Tudo aqui é apimentado, eles botam muito curry, é o curry deles que é apimentado, é papo de deixar a boca ardendo, assim. Nas 2 semanas eu comi assim de boa, sabe? Foda-se, tô com fome, vou comer. Mas depois, tipo, eu sentia que o meu estômago já tava machucado já, sabe? Tipo, porra, não tava legal. Daí soma com o fator estresse de outras coisas, como eu falei. Cara, eu tava, tipo, uma cabeça presa, assim, num relacionamento que já nem existia mais, sabe? Tava fazendo um papel de otário. Isso tá me deixando estressado, assim. Mas, enfim, foi um papo, assim, que mexeu comigo. E agora eu tô aí, né, pô, tentando superar. Aqui, essa coisa, tipo, de superar com outras pessoas aqui não rola, entendeu? Aqui a dinâmica de relacionamento aqui é totalmente diferente do Brasil. Aqui a galera, tipo, se relaciona pra casar mesmo, basicamente é isso. Não é a vibe brasileira, tá ligado? Tipo, acho que se eu estivesse no Brasil, por exemplo, nessas 6 semanas, seria totalmente diferente a minha perspectiva, tá ligado? De término, pós-término. Mas tá sendo bom também isso pra, tipo, eu me preencher, tá ligado? Porque muitas vezes na minha vida eu buscava alternativas externas pra me completar, mas agora eu tô tendo que fazer esse esforço, eu tô tendo que encontrar em mim mesmo esse poder pra eu me conectar comigo mesmo, tá ligado? Nisso foi bem doloroso, foi muito confuso, eu chorei bastante, eu não sou uma pessoa de chorar, mas eu chorei muitas vezes aqui já, sabe? Já chorei, tipo, me emocionar, coisas boas, chorei lembrando da minha mãe, lembrando da minha casa, sabe? Eu chorei assim já, tipo, entrar num templo, sentir uma energia que eu nunca senti na minha vida. Essa coisa da energia aqui é muito forte também, parece que o teu pensamento, ele catalisa muito mais rápido, sabe? E tem umas coisas que estão acontecendo, externas que estão me encontrando. Eu não quero falar ainda agora, porque eu quero aguentar até se concretizar, mas assim que acontecer, assim que solidificar, quando eu voltar pro Brasil, quero compartilhar com vocês. Mas é isso, sim, essa questão, assim, se tu botar energia aqui, parece que vai. E eu quero levar isso pro Brasil, sabe? Eu quero levar esse poder do pensamento aqui pro Brasil. Enfim, visitei alguns templos aqui, é uma energia diferente mesmo. Tem que ter todo um dress code, não pode ir de bermuda, tem que ir de calça, tirar o sapato, né? Enfim, muita coisa deles aqui, da cultura deles. Mas basicamente é isso, tá? Essa tá sendo a minha experiência de 4 semanas aqui, tenho mais 2. Tô com muita saudade da minha casa, sabe? Passei por um período de estresse aqui muito grande, muita coisa nova, muita comida picante, mas é isso. Acho que em algum outro momento eu vou fazer algum vlog aqui, que faltou outras informações, mas nesse momento eu vou curtir aqui um pouquinho a praia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é essa praia aqui, muito bonita. Eu consigo controlar aqui o celular pelo meu smartphone, então deixa eu dar um 360 aqui. Uou, 360, uou. Olha só, foda demais. Enfim, deixa eu botar aqui pra mim de novo. Alright. Bem, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco de eu ter narrado a minha experiência aqui. Tá sendo bom, sabe? Tá sendo interessante. Como eu falei, eu vou voltar pro Brasil como uma outra pessoa, é o que eu mais sinto nesse momento. E é isso. Espero que vocês fiquem bem aí. Eu vou me cuidar, tenho que me cuidar. Tô longe de casa, mas logo eu vou estar, né, com o meu coração pertinho de quem eu gosto, pertinho do meu lar, com meus gatos. Mas é isso, olha, dá até um brilho no olhar de pensar nisso. E é isso aí, gente. Um beijo aí, obrigado por ter acompanhado aí um pouquinho dessa minha experiência. E até uma próxima. Tchau.